Olá, boa noite. Boa noite. 200 mil pessoas participam das celebrações no Santuário de Fátima, em Portugal. Aqui em São Paulo, o 13 de maio foi celebrado com 13 missas ao longo do dia e graças incontáveis atribuídas à intercessão de Maria. Papa vai presidir domingo o rito de canonização de 15 novos santos, entre eles o primeiro jornalista. Dia da Família. Grupo contrário a leis pró-aborto se reúne na sede do Brasil junto à ONU para discutir medidas em favor da vida. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, atualiza medidas de proteção adotadas em aeroportos e aeronaves. Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 2 milhões perderam a vida por Covid na Europa. Igrejas da Arquidiocese de Belo Horizonte comemoram o retorno das festividades presenciais. E o encerramento das celebrações pelos 15 anos da Conferência de Aparecida. O Canção Nova Notícias está começando. As celebrações de 12 e 13 de maio reuniram cerca de 200 mil peregrinos no Santuário de Fátima, em Portugal. Entre orações de súplicas e agradecimentos, reflexões sobre a paz no mundo e a necessidade de conversão. As orações de milhares de peregrinos presentes ou de quem acompanhou pelos meios de comunicação estiveram voltadas para o altar do mundo na peregrinação internacional aniversária de maio, presidida pelo substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, Dom Edgar Pena Parra. Do dia 12, crianças ucranianas rezaram o mistério do Rosário na Capelinha das Aparições. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого. Após a procissão das velas, teve lugar a celebração da palavra no altar do recinto. Em sua homilia, a partir do Evangelho das Bodas de Caná, o bispo destacou o olhar atento de Nossa Senhora quando diversas necessidades assolam a vida de seus filhos, mas que são transformadas por Jesus em vinho novo. Temos necessidades do vinho novo do seu Espírito, de enebramento do seu Evangelho, da alegria de sua presença. Após a madrugada de vigília de oração, que contou com adoração eucarística, veneração aos santos Francisco e Jacinta Marto e via sacra, a manhã do dia 13 teve igualmente o recinto de oração com praticamente a capacidade máxima. Entre os fiéis inscreveram-se cerca de 120 grupos de diversas nacionalidades. A Santa Missa foi concelebrada por dezenas de sacerdotes e bispos. Na homilia, Dom Edgar afirmou que na obra de renovação da Igreja e do mundo, Fátima ocupa um lugar de destaque, como no exercício da escuta, silêncio e diálogo. Pensemos como seria importante escutar as razões do outro e de dar prioridade ao diálogo e à negociação, os únicos caminhos para a paz estável e duradoura. No final da celebração, adoração, bênção eucarística e a tradicional palavra ao doente. Também a saudação de Dom José Ornelas em sua primeira peregrinação como bispo da Diocese de Leiria-Fátima. Que a mensagem de Fátima se traduza na prática. Nossa Senhora procura filhos que rezem, filhos que amem, que se ofereçam pelos pecadores, pela paz e pela conversão. E seguimos falando sobre o dia de Nossa Senhora de Fátima, porque a data foi celebrada em santuários do mundo inteiro. Em São Paulo, Rodrigo Luiz mostra a força dessa devoção. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo. Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, realmente, a aparição de Maria em Fátima é considerada uma das histórias mais interessantes do cristianismo. E aqui na capital paulista, nossa equipe visitou o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Veja a festa e os testemunhos de milagres por lá. Tudo começou com uma capela dedicada ao beato José de Anchieta. E com o
tempo, o espaço se tornou o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Santo Amaro. Pelas mãos do bispo diocesano, ela se tornou o santuário da diocese. Nossa Senhora de Fátima é a copadroeira junto com Santo Amaro. Neste ano, a aparição de Nossa Senhora de Fátima comemora 105 anos. E neste santuário, aqui em Santo Amaro, foram celebradas 13 missas e também rezados 4 rosários. Tudo para agradecer aos milagres alcançados pedidos a Fátima. Maria Teresa reza hoje o rosário em agradecimento. No ano passado, um dia antes da festa de Fátima, sentiu fortes dores. Foi ao médico e descobriu que precisava fazer um exame de emergência. Mas antes do exame, quis rezar no santuário. Quando retornou ao hospital, teve que fazer uma cirurgia de apendicite aguda, que foi tranquila e sem dores. Todos que estavam no hospital e no pronto-socorro queriam saber por que eu estava com aquela expressão, por que eu não estava representando a dor que eu deveria estar representando de uma pessoa que tem apendicite. Aí eu falei para eles, porque eu estou no colo da mãe e a minha arma é essa aqui. E eu tenho certeza que é ela que está me segurando e me dando toda a bênção. Graziela também tem muito a agradecer. Há 12 anos, durante a gravidez, descobriu por exames que o filho teria a síndrome de Edouard, que causa uma série de alterações físicas e mentais no bebê. Pediu a intercessão de Fátima e viu o milagre acontecer. Eu acreditei, eu confiei nela, toda a minha fé, toda a minha certeza, e o meu filho nasceu completamente são, sem nenhuma sequela, sem nenhuma síndrome, sem nada que pudesse confirmar os exames que ele havia feito durante a gestação. Com diversos testemunhos, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima acumula, sobretudo, agradecimentos à mãe, que sempre acolhe aos seus filhos. Que Nossa Senhora está agindo na vida das pessoas para que elas se voltem para Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Testemunhos que fortalecem a nossa fé, né, Adriana? E a gente volta daqui a pouco mostrando a expectativa da comunidade libanesa para a festa de sua padroeira. Até já! Obrigada, Rodrigo. E a Organização Mundial da Saúde apontou que 10% das mulheres grávidas e 13% das puérperas apresentam depressão pós-parto. Vamos agora a Brasília saber mais sobre esse assunto com Ronaldo da Silva. Boa noite, Ronaldo. Olha, exatamente, e é preocupante. No Brasil, mais de 1 em cada 4 mulheres apresentam sintoma de depressão pós-parto. Boa noite a tanta gente que nos acompanha. No Senado, um projeto de lei prevê acompanhamento psicológico para essas gestantes. O objetivo é detectar e prevenir a depressão pós-parto logo nos primeiros meses de gestação. Maria Luísa Sabino teve depressão após o nascimento do primeiro filho. O sentimento de tristeza fez com que ela procurasse ajuda. Eu não estava feliz. Quando eu tomei consciência de que realmente era uma doença e precisava ser tratada, me abri esse tratamento, eu fui me curando aos poucos. A fé em Deus e a orientação profissional ajudaram no processo de superação. Hoje, graças a Deus, sou mãe não somente de Miguel, mas também de José, que são 2 bênçãos nas nossas vidas. E passei por tudo isso, superei, venci essa doença e com a graça de Deus eu já pude também ajudar outras pessoas. Após o parto, em virtude das mudanças hormonais, a mulher pode apresentar tristeza, irritação e choro fácil. A fase é chamada de baby blues, mas se não tiver o amparo necessário, pode avançar para uma depressão pós-parto. No Congresso Nacional, o projeto de lei número 98 de 2018, em tramitação, prevê a inclusão de acompanhamento psicológico durante o pré-natal. De acordo com o texto, caso os sintomas de depressão sejam identificados nos 3 primeiros meses de gestação ou no 3º trimestre, a mulher deve ser encaminhada para um acompanhamento específico. Esse acompanhamento também deve acontecer na consulta de retorno pós-parto. O que a gente tem que ver como parâmetro de medição é a capacidade de estar conseguindo dar conta das atividades da vida diária de uma mãe, né?
Está conseguindo dar conta desse bebê? Está conseguindo dar banho no bebê, alimentar esse bebê, manter esse bebê limpo, aconchegado, ou não está conseguindo fazer isso, Fica mais prostrada, não consegue dar... Porque o dar conta do bebê não quer dizer não ter momentos de tristeza, de choro, de desespero, de não saber o que fazer. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado e agora segue para o plenário. Durante a votação, a senadora Leila Barros reforçou que a prevenção é o melhor caminho nesta nova fase da vida da mulher. É preciso, portanto, realizar um acompanhamento pré- e pós-natal, também da saúde mental da gestante, da puérpera, com a identificação apropriada de fatores de risco e de sintomas depressivos manifestados pela paciente. Em comemoração ao Dia da Família, representantes de países do Consenso de Genebra, um grupo contrário às leis pró-aborto, se reuniram na sede do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York para discutir medidas pró-vida. Depois de 49 anos de uma decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos, que permitiu às mulheres a prática do aborto, nesta semana, o Senado norte-americano rejeitou o projeto de lei que ampliaria o acesso. Com 49 votos a favor e 51 contra, a Lei de Proteção à Saúde da Mulher ficou 11 votos abaixo dos 60 necessários para ser levada a um debate completo no Senado. Desde quarta-feira, o governo brasileiro está no solo norte-americano pela luta contra o aborto. Em Washington, por meio de reuniões bilaterais com membros do Consenso de Genebra, os representantes do Brasil incentivaram a entrada de outros países ao grupo. Segundo a ministra da Mulher, Cristiane Brito, o objetivo é defender o direito à vida desde a concepção. Ao tempo em que reitero o comprometimento brasileiro com a promoção de políticas públicas de fortalecimento da família, com a defesa do direito à vida e do direito de nascer. Na ocasião, o Brasil apresentou políticas voltadas às famílias que foram implementadas no país nos últimos anos, como os programas Famílias Fortes, Reconecte, Equilíbrio, Trabalho e Família, criados em busca do fortalecimento dos vínculos familiares. Hoje, durante sessão em comemoração ao Dia da Família, que vai ser celebrado no próximo domingo, a Colômbia anunciou que fará parte do consenso. É um grande passo. A Colômbia, 2 meses atrás, tinha aprovado o aborto com 6 meses de gestação, uma criança formada. E hoje a administração pública assina o Consenso de Genebra. Atualmente, o Brasil exerce a função de secretariado e lidera as iniciativas do grupo, que conta com a participação de 35 países de 4 continentes. Outros países já nos procuraram, Haiti, El Salvador, Costa Rica, que quer conversar, porque é um exemplo. Nós queremos defender juntos a vida, a família, a projeção da mulher, a saúde completa e o Estado democrático de direito. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações sobre a atualização das medidas de proteção contra o coronavírus nos aeroportos e aeronaves brasileiras. Estamos de volta e com informações sobre o clima, vamos saber com Yara Naires como vai ficar o tempo neste fim de semana. Yara, vem frio mais intenso por aí? Olá, Reinaldo, boa noite. Bom, como vimos ontem, a frente fria que avança pelo sul do país associa-se ao ciclone extratropical, o que causa mais mudanças no tempo nas áreas no centro-sul do Brasil. A chegada dessa frente fria pode caracterizar a primeira onda de frio mais intensa no centro-oeste, sudeste e sul. A instabilidade com chuva mais acentuada se mantém por todas essas áreas em azul no mapa, influenciando o tempo até no Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, que estavam com um dia ensolarado ontem. Mesmo com a chuva, a sensação é de dia abafado na região, enquanto no sul a sensação é de muito frio. As mínimas podem bater os 11 graus no Rio Grande do Sul, 18 no Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso, 16 graus em São Paulo, 15 graus em Minas Gerais e 19 graus em Goiás. Os acumulados de chuva devem chegar aos 16 milímetros no Rio Grande do Sul, 36 nessa região do Mato Grosso do Sul e também do Paraná, 16 milímetros no Amazonas, 29 nessa região
do Maranhão. E vamos de informação para você que vai participar do acampamento Fé e Milagres aqui na Canção Nova. No sábado, máxima de 28 e mínima de 17 graus, com sol entre nuvens. Já no domingo, a chance de chuva é de 90%, com temperaturas que variam entre os 24 e 16 graus. Volto com você, Adriana. Obrigada, Yara. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o número global de casos de Covid-19 ultrapassou 516 milhões de pessoas. Deste total, mais de 6 milhões perderam a vida. O levantamento da Organização Mundial da Saúde mostra: na Europa, mais de 2 milhões de pessoas perderam a vida por conta da Covid-19. O Reino Unido foi o país com mais perdas, um número superior a 177 mil vítimas fatais. Na Itália, as vidas perdidas para o coronavírus chegaram a 165 mil, de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins. Mesmo a Covid sendo a principal causa de mortes aqui na Europa no último ano, a União Europeia decidiu retirar, a partir da próxima semana, a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o mundo ultrapassou a marca de 516 milhões de pessoas que tiveram contato com o coronavírus. Infelizmente, mais de 6 milhões e 200 mil pessoas perderam a vida. Entre as Américas, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país a atingir a marca de 1 milhão de mortos pela doença. Entre os americanos, a orientação do governo é que a população continue atenta. O Congresso americano manterá os recursos para vacinas, tratamentos e testes. A esperança de pôr fim de forma definitiva à pandemia está nos imunizantes existentes. Até agora foram aplicados quase 12 bilhões de doses. 4 bilhões e meio de pessoas estão totalmente vacinadas. Isso corresponde a pouco mais de 60% da população mundial. Olha, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu manter o uso obrigatório de máscaras durante as viagens de avião. Nós voltamos a Brasília para saber mais sobre esse assunto com o Ronaldo. Ronaldo, diz aí. Exatamente, vamos às mudanças. As máscaras continuam e o serviço de alimentação a bordo volta a funcionar nas aeronaves. Além dessas decisões, a agência também vai prorrogar o uso emergencial da Coronavac e de medicamentos contra a Covid-19 por mais um ano. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, veio após o governo federal decretar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional. A partir do dia 22 de maio, todas as normas referentes ao combate da pandemia perdem a validade e estados, municípios e entidades públicas devem atualizar as regras. Nesse cenário, destacou-se de modo complementar a necessidade de prorrogação uniforme de 18 normas por 365 dias. No salão de atendimento do aeroporto, o uso da máscara não é obrigatório e muitos optam por não usar o equipamento. Mas a partir deste ponto, a área de embarque e durante todo o voo, o uso é obrigatório e só dispensado para alimentação. Pelas novas regras, o serviço de bordo pode ser retomado. A lotação máxima nos ônibus de transporte de passageiros também, mas o desembarque por fileiras e a desinfecção por aviões continuam obrigatórios. Por mim, não teria, né? Mas já que tem que é obrigado a colocar, normal. O avião é mais restrito, né? Então acho que nesse momento ainda é necessário. Talvez seja a necessidade aí para um espaço mais confinado, né? A infectologista Ana Helena Germiglio lembra que os riscos de infecção dentro da aeronave são baixos. A ciência já nos mostra que o risco de transmissão de Covid dentro de uma aeronave é mínimo, quase que desprezível. Isso porque as aeronaves elas contam com uma renovação completa de ar a cada 2 a 3 minutos. No próximo domingo, o Papa Francisco presidirá o rito de canonização de 10 novos santos para a Igreja Católica, dentre eles o beato Tito Brandsma, mártir do nazismo e padroeiro dos jornalistas católicos. O Santuário Nossa Senhora do Carmo, aqui em Brasília, conclui hoje o tríduo preparatório para a canonização do beato. Tito é o primeiro jornalista que será elevado às honras dos altares. Nosso seminarista Tássio Oliveira está no santuário e tem mais informações. Foram 3 dias de oração e reflexão
sobre as virtudes do sacerdote carmelita Tito Brandsma. O Santuário de Nossa Senhora do Carmo, aqui em Brasília, possui a única capela no Brasil e na América Latina dedicada ao futuro santo, além de uma relíquia que está sob os cuidados dos carmelitas. A Ordem do Carmo, presente em todo o mundo, se prepara para esse momento, depois de 37 anos desde sua beatificação por João Paulo II em Roma. Tito Brandsma nasceu na Holanda e foi martirizado há 80 anos. Perdeu a vida por não negociar a verdade, denunciando as barbáries do nazismo. Por isso é considerado o mártir da imprensa. Tito entregou um terço à enfermeira alemã que lhe aplicaria a injeção letal e disse que rezaria por ela. Lembramos que a TV Canção Nova vai transmitir a canonização direto de Roma neste domingo, a partir das 5 da manhã. A cobertura completa da canonização você acompanha na segunda-feira, aqui no Canção Nova Notícias. De Brasília, Tássio Oliveira. Nossa participação aqui de Brasília está terminando. Um bom final de semana a todos e até segunda-feira. Vamos chamar Rodrigo Luiz de volta, porque tem mais informação e uma homenagem neste mês do trabalhador. Conta pra gente, Rodrigo. Oi, Adriana, é isso. Já já a gente mostra essa homenagem, mas antes eu gostaria de compartilhar alguns dados sobre o desemprego no nosso país. A taxa de desemprego no Brasil ficou 11,1% no primeiro trimestre neste ano, o que demonstra estabilidade em relação aos últimos 3 meses do ano passado. Em 14 estados do país, a taxa de desocupação ficou abaixo de 11% e no restante o índice vai de 11% a 17%. Segundo o IBGE, cerca de 12 milhões de brasileiros estão desempregados, sendo que mais de 3 milhões buscam por uma recolocação no mercado de trabalho há mais de 2 anos. E olha, quem circula pela Avenida Paulista já deve ter percebido grandes painéis com rosto de trabalhadores. Trata-se de uma exposição para homenagear cada pessoa que, com o seu trabalho, carrega nos ombros o nosso país. Uma avenida que é a cara de São Paulo. O vai e vem frenético nem sempre permite ver e ouvir aqueles que movimentam a cidade. Por trás de cada rosto, uma história. Eu amo a minha profissão, sabia? Eu faço de paixão, eu gosto de ficar na rua, adoro ficar solta na rua, eu amo. Já estou me aposentando, se você quer saber. Mas neste mês dedicado ao trabalho, quem pega no batente está bem representado. A mostra é uma homenagem aos 200 anos da independência sob a ótica do trabalhador. 1 quilômetro com traços e cores do muralista Eduardo Cobra. Ao longo de toda a avenida, 30 painéis retratam o dia a dia de brasileiros anônimos. Gente que faz o coração financeiro do país pulsar. Por isso, o rosto de cada trabalhador é digno de uma obra de arte. Justamente para valorizar e para dar visibilidade para esses profissionais que muitas vezes são anônimos, mas que lutam na dificuldade, na diversidade e fazem do trabalho uma verdadeira obra de arte. São trabalhadores reais. As homenagens vão da construção civil à enfermagem, do telemarketing ao piloto de avião. O homem que carrega um MASP nos ombros é Robson de Jesus. Nós que lutamos e trabalhando aqui nessa capital para formar as nossas famílias, que recebemos muitos benefícios proporcionados por essa área tão maravilhosa, eu só tenho que agradecer tudo que a construção civil me proporcionou. A intervenção faz uma releitura de obras clássicas, como as de Van Gogh e Michelangelo. Cada uma tem um QR Code com os depoimentos dos profissionais. Para mim é uma forma de reconhecimento, porque nós somos vozes que não são ouvidas, né? Hoje a gente tem aí a questão da enfermagem, por conta de uma pandemia. Precisou uma pandemia para se lembrar que existe pessoas que cuidam de pessoas e não somente médicos, né? A exposição foi organizada pela União Geral dos Trabalhadores e vai até 31 de maio. Mas o trabalho árduo de cada um dá para apreciar e parabenizar o ano inteiro, em qualquer canto do Brasil. Olha, agora uma outra dica cultural. Começa hoje na cidade de São Paulo a festa de Nossa Senhora do Líbano.
A 13ª edição vai até domingo no bairro Liberdade, com uma programação muito especial. O evento acontece desde 2008. O objetivo da festa de Nossa Senhora do Líbano, aqui em São Paulo, é mostrar para o povo brasileiro nossa cultura, nossa tradição. Comemorada sempre no terceiro domingo de maio, a festa já faz parte do calendário da cidade e esse ano é ainda mais especial, pois acontece após 2 anos sem a sua realização devido à pandemia de Covid-19. Depois de 2 anos, o povo está mais sede dessa festa. Eles gostam, amam, procuram, espera. Por isso, depois era 2 dias, agora 3 dias, porque eles querem mais aproveitar dessa festa esse ano. Além das missas em rito maronita, os visitantes podem experimentar comidas típicas e apreciar apresentações culturais. Eu fico muito feliz de poder estar aqui novamente participando dessa festa que tão brilhantemente divulga a nossa culinária, os nossos costumes, as nossas tradições. A imagem da Imaculada Conceição de 8 metros, que foi chamada de Nossa Senhora do Líbano, foi construída na aldeia de Harissa, em uma colina onde também foi construído um santuário, inaugurado em 1908. Desde então, multidões chegam de toda a parte do Líbano. Por isso, convido todos que estão interessados a conhecer nossa cultura libanesa, árabe, aqui em São Paulo. Todos vão e todos são bem-vindos. E lembrando que para participar dessa festa, a entrada é grátis. E o endereço é na rua Tamandaré 355, perto das estações de metrô Vergueiro e São Joaquim. Um ótimo fim de semana a todos. Fique com Deus e até semana que vem. Boa noite, pessoal. Volto com você, Adriana. Até lá, Rodrigo. E ao encerrar as celebrações dos 15 anos da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Carimbenho, os bispos reunidos em Aparecida realizaram celebração de missa e deixaram claro que o legado do documento de Aparecida, que teve como organizador o Papa Francisco, continua sendo vivido e precisa ser aprofundado diante de muitos desafios da atualidade. É com esse desejo que a CNBB inaugurou no Santuário Nacional em Aparecida o Espaço Memória. Muito daquilo que o Papa Francisco ensina hoje, falando de igreja em saída, de igreja hospital em campanha, de igreja dos pobres, nós temos esse vínculo com Aparecida, com a Conferência Episcopal da América Latina e do Caribe aqui em Aparecida. O documento de Aparecida continua como norte da igreja na América Latina, mas não fala somente para padres e bispos. Todos fazemos parte dele. Para crescermos todos igualmente nas diferentes missões e serviços de que somos todos discípulos missionários e discípulas missionárias de Cristo. Celebrar os 15 anos é também momento e oportunidade para renovar os ânimos e dar novo fôlego na missão de levar a mensagem de Jesus. Para continuar a aprofundar a questão do primeiro encontro com Jesus Cristo. Assim como em 2007, os bispos novamente se reuniram para a oração do terço, que contou com a presença do presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, fiéis e as bênçãos de Maria. Perdoai-nos as nossas ofensas. Se em 2007 os bispos, juntamente com o Papa Bento XVI, se reuniram ao redor deste altar para pedir discernimento no início daquela conferência, hoje eles se reúnem novamente para pedir as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora Aparecida, para que o legado da 5ª Conferência possa permanecer durante muito tempo e que os frutos possam ser colhidos todos os dias. A América Latina hoje está mais agitada que antes, politicamente, socialmente, mas também eclesialmente. Esses são os reais desafios que a Igreja deve assumir. Para encerrar as celebrações, os presidentes da CNBB e do CELAM falaram sobre o quanto é importante valorizar a comunicação, dando cada vez mais voz e espaço para o documento de Aparecida, o documento missionário. Se necessita
profundizar mais. Necessitamos nos aprofundar e avançar cada vez mais para que não apenas transmitimos informações e quaisquer conteúdos, mas que aconteça como agora, um verdadeiro diálogo, autêntico de entendimento, comunicação e desafios. O repórter Canção Nova deste domingo vai ao litoral de São Paulo. Quem traz os detalhes é Núbia Freire. Olá, nesse domingo vamos embarcar rumo à importante cidade do Brasil. Além de belas praias, Santos, no litoral paulista, possui uma rica história religiosa, com a devoção a Nossa Senhora do Monte Serrat e o Santuário de Santo Antônio do Valongo, uma das igrejas mais antigas do país. A nossa reportagem foi até o Museu do Café, um mergulho na história que teve início no século XVIII. Não perca, é neste domingo, a partir das 10 da noite, no Repórter Canção Nova, e eu espero por você. Bispos do Regional Nordeste 2 da CNBB vão ter um encontro com o Papa Francisco na próxima semana. Nosso correspondente em Roma, Túlio Fonseca, conversou com um dos participantes da visita ad limina, que já está na capital italiana. O bispo de Caruaru, Dom José Rui Lopes, pertencente ao Regional Nordeste 2 da CNBB, já está aqui em Roma para a reunião que iniciará na próxima semana e nos contou sobre a importância destes encontros. A visita ad limina literalmente significa no limiar ou na soleira da porta, na soleira do túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo. E a expectativa é exatamente essa, de viver a comunhão da fé na igreja. Exatamente para dizer, a nossa igreja não é separada, pode ser distante geograficamente, mas está unida em comunhão de fé. E quando a gente retorna para o Brasil, a gente deve exatamente incentivar as pessoas a viverem esse espírito de fé, de comunhão. Somos todos um só coração, uma só alma e com um grande desejo de chegar ao céu. Motivados pelas palavras de Dom Rui, somos chamados a celebrar este momento com a Igreja no Brasil e assim também acompanhar os bispos com as nossas orações. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias. No mês mariano, igrejas da Arquidiocese de Belo Horizonte comemoram o retorno das festividades presenciais. No Santuário Tabor da Liberdade, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, acontece neste domingo a festa do 19º aniversário do santuário, que também marca a abertura do jubileu de 20 anos. Sabemos que os santuários têm uma dimensão de espiritualidade, mas também de cultura e desse apoio ao peregrino. A programação conta com adoração, santo texto e celebração eucarística. O santuário pertence ao movimento apostólico de Xanster, fundado pelo servo de Deus, Padre José Kettner, na Alemanha. Em pouco tempo, a devoção à Mãe Rainha foi conquistando o coração dos mineiros. Nós não só veneramos uma devoção a Maria, mas nós queremos nos assemelhar a ela. Esse é um diferencial. A Mãe Rainha é educadora do homem novo em Cristo. Quando eu conheci o santuário, eu tive a oportunidade de experimentar das graças pessoais, da transformação interior e da autoeducação, que é uma constante na nossa vida depois que nós conhecemos a Mãe Rainha. Após 2 anos sem atividades presenciais, a expectativa para os festejos de domingo é grande. Muito bom ver as pessoas descendo aquela alameda com lágrima nos olhos. Nós também nos emocionamos muito. E as pessoas estão realmente carentes desse amor, dessa íntima relação com Deus. Aqui no Santuário Tabor da Liberdade, neste domingo, são esperados mais de 3.000 romeiros, que vêm agradecer e pedir a intercessão da Mãe Rainha. Já aqui na Catedral Cristo Rei, em Belo Horizonte, acontece amanhã um momento de oração que faz parte das comemorações do Jubileu de Ouro do Movimento Sacerdotal Mariano. A expectativa é receber mais de 300 pessoas. Às 14h30, nós vamos ter a entrada solene de Nossa Senhora de Fátima, que vai estar aqui conosco. Às 15 horas, nós vamos expor o Santíssimo Sacramento, que aí começa o cenáculo eucarístico, onde nós vamos rezar o terço com Jesus exposto. E às 16 horas, nós vamos ter a missa. O movimento sacerdotal mariano surgiu de uma inspiração que o Padre Gobi teve em Fátima durante a oração a Nossa Senhora. Ele percebeu que Nossa Senhora ela falou que estava criando um movimento, que ela seria a comandante. Ela queria formar um exército de pessoas de oração.
Canção Nova leva até você e a sua família a alegria do Evangelho diariamente por este sistema de comunicação. É tempo de crescer na fé, de multiplicar os dons para o verdadeiro bem. Veja só, nós estamos com 46% do projeto Dai-me Almas deste mês de maio. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer parte desta família com a sua doação. Contamos com você. Obrigada por sua contribuição generosa. Olha, neste domingo, 15 de maio, é o Dia Internacional das Famílias. O intuito é homenagear a instituição familiar, núcleo essencial para a formação moral de todas as pessoas. Nossa equipe conheceu um grupo de 4 famílias compostas por 34 pessoas que viajaram de Brasília para visitar a Canção Nova. Quem vê essa galerinha comportada nem imagina como foi difícil organizá-las para a entrevista. Tarefa que os pais já estão acostumados. Quase 1.200 quilômetros separam Brasília de Cachoeira Paulista. Honestamente, a gente se sente agraciado, de verdade, assim. Ter filhos é sempre, em qualquer situação, uma graça. A Suzana queria 4, o André 2. Optaram pelo meio termo, 3. Por fim, Deus quis que o resultado fosse 7. Mas a gente está aqui para fazer a vontade de Deus, então, se Ele deu, é porque Ele vai nos dar condições de seguir e devolvê-los, né, a Ele. Na concepção da igreja, acreditar nos planos de Deus é uma grande virtude e demonstração de fé. Estão aparecendo muitas famílias, né? Muitas famílias que estão entendendo a que Deus lhes está chamando. Né? Chamado que a família do Léo aceitou e, a exemplo de seus pais, busca construir a sua com a base na fé. A gente busca ter uma vida de oração, cada um na sua própria vocação de pai, de mãe, né? De esposo, de esposa, com a intimidade com Deus, primeiramente entre eu e Deus, entre a Raíssa e Deus, e depois em família, por meio da Santa Missa, né? As orações ali cotidianas, como um terço, as orações das refeições. E a logística para dar conta de tudo sem faltar nada para ninguém? A família numerosa é uma escola de antropologia, né? A gente tem todos os temperamentos em casa, né? Os possíveis, e é um jeito da gente aprender a conviver em sociedade. Já a esposa lembra do dia do casamento e os planos de Deus que surpreenderam o casal. No nosso casamento, a gente tinha uma música que falava assim, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Só que a gente não imaginava, né, que seriam tantos, né? E como que Deus se manifesta em cada um, como cada um é único. O 10º Encontro Mundial das Famílias será realizado em Roma no mês de junho. Pela primeira vez, uma família brasileira terá a oportunidade de participar das conferências e missa com a presença do Papa Francisco. Para nós foi uma grande surpresa, um sentimento misto de alegria e temor. Alegria por perceber que o nosso sim ao Senhor, por meio do apostolado que fazemos, tem dado frutos. Mas também temor por ter a real consciência de que somos muito pequenos para uma missão tão grande e inesperada como essa. Famílias numerosas que, segundo o Papa Pio XII, são os canteiros esplêndidos da igreja. E com esta bela reportagem, a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens já disponíveis no site noticias.cançãonova.com. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana. E assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa, que abre o acampamento de oração Fé e Milagres. Fique com Deus, uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite, aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. E paz para você.